Olá meninos, olá meninas, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Mais uma aula de física, tema da aula de hoje, ondas sonoras e suas características. Aulas 42 e 43 da apostila de vocês. Então, dando continuidade às aulas que a gente vem tratando aí sobre ondulatória, hoje vamos ser mais específicos e falar sobre ondas sonoras. Objetivos então da aula de hoje: apresentar características, e uma representação para as ondas sonoras, falar o que é infrassom e ultrassom, além da velocidade do som aí nos mais diversos meios. Falar um pouquinho sobre características fisiológicas do som e também aproveitar para falar sobre alguns fenômenos que têm a ver com reflexão, como eco, reverberação ou reforço das ondas sonoras. Primeiro vamos caracterizar uma onda sonora. Uma onda sonora é mecânica, lembrando qual é o significado disso? Significa que a onda sonora precisa de um meio para se propagar. Esse meio pode ser um sólido, um líquido ou um gás, como por exemplo o ar, que é o meio mais comum da gente ver o som aí se propagando. Então, além do que, além dela, podemos pensar que por ela ser mecânica, ela precisa se propagar no meio material e também não consegue se propagar aí no vácuo, uma característica importante. A onda também é longitudinal, que significa que ela tem a direção de propagação igual à direção da vibração do meio. Tem uma imagem aí na parte inferior da tela para tentar ilustrar isso, A onda se propagando na direção horizontal e a vibração do meio em que ela está se propagando também na horizontal. Essa vibração é a vibração das partículas que compõem aquele meio, por exemplo, o ar. Esse modo de propagação, transferência de energia através das partículas que compõem o meio, só reforça aí a ideia da onda ser mecânica e de não transportar matéria, transportar simplesmente energia. Então, quando tem uma onda sonora emitida, por exemplo, saindo de uma caixa de som e chegando no ouvido de alguém, aquela porção de ar que está próximo da caixa de som do alto-falante, não vai caminhar, viajar, se propagar até o ouvido do cara. Não, é a energia que se propaga através da transferência de energia sonora ali entre as partículas. Na verdade, podemos pensar em energia cinética, em energia transferida de uma partícula a outra. Então, a matéria que está ali, a porção de ar que está ali perto do alto-falante não vai sair dali, mas sim a energia que essas partículas conseguem transferir, que vai ser transportada até o ponto de recepção, um microfone ou o ouvido de uma pessoa, por exemplo. Essa característica de propagação através da energia transferida, através das partículas que compõem o meio, tem tudo a ver com a velocidade de propagação da onda sonora, porque como ela precisa de um meio material, e essa propagação só ocorre em virtude da transferência de energia que existe entre as partículas que compõem o meio, quanto mais denso for o meio em que a onda viaja, maior é a velocidade, de maneira geral, com que essa onda se propaga. Então, quando a gente emite uma onda sonora no ar, em virtude de uma densidade menor, ela vai se propagar com uma velocidade menor do que num sólido, num metal, por exemplo. Essa tabela que a gente tem aí na parte inferior da tela indica, por exemplo, o chumbo com a velocidade de propagação de 1.230 metros por segundo. A velocidade muito mais alta do que a velocidade de propagação no ar, com a temperatura aí aproximada de 0 graus, cerca de 330 metros por segundo. Então, no ar, uma densidade menor, no chumbo, uma densidade maior. Claro que não é a única característica, o único parâmetro que influencia na velocidade, mas é um parâmetro que tem uma relevância bem considerável. Já que a gente falou de velocidade, vamos falar de outra característica que é a frequência. Frequência, vamos lembrar aí, número de eventos por unidade de tempo. Então a gente está falando aqui número de vibrações, propagações aí no meio por unidade de tempo. Em função dessa frequência, a gente pode classificar a onda. Tem 3 faixas que a gente classifica uma onda sonora. Essa onda sonora pode ser classificada na faixa do infrassom, são frequências muito baixas, aí, tipicamente entre 0 e 20 Hz.
Tem a frequência da faixa audível, né, que é sensível aí ao que nosso ouvido é sensível, então dos 20 Hz aos 20 kHz, 20 mil Hz, e o ultrassom, que são frequências maiores do que 20 kHz. Claro que esses valores são valores médios, né, não são valores definitivos, não significa que uma pessoa consegue perceber um som necessariamente até 20 kHz e logo depois disso, com 1010 kHz, ela não vai conseguir perceber mais. São valores médios que dependem de algumas condições e depende, claro, da sensibilidade de cada um, né? Sensibilidade do aparelho auditivo de cada um. Mas a gente tem essa característica aí, então, exemplo, né? O infrassom, sons de frequência muito baixas, por exemplo, que os elefantes conseguem perceber. O ultrassom, que alguns animais conseguem perceber, como por exemplo cachorros, né? Ou golfinhos, tipicamente visto em desenhos, aquele apito em que nenhum som é percebido, não é percebido pelos nossos ouvidos, mas é percebido aí pelo ouvido de outros animais. Beleza? Agora algumas características do som. Quando a gente escuta uma determinada frequência, um determinado som, a gente consegue distinguir sons diferentes em virtude de características diferentes. Essa percepção diferente aí para os mais diversos sons, a gente chama de qualidades fisiológicas do som. E vamos discutir essas três características, né? Três qualidades fisiológicas do som, ou seja, três itens que fazem com que a gente consiga distinguir um som do outro. São eles a altura, a intensidade e o timbre. O primeiro dele é a altura. Para ficar claro, né, vamos lembrar aqui, enfatizar a ideia que a altura não tem a ver com volume, é um erro comum. A altura tem a ver com frequência. Quanto mais alto o som, maior a frequência dessa onda sonora, mais agudo é esse som. Então, o som alto é um som de frequência muito alta, um som que tem muitas repetições por segundo em relação a um outro som que tem um número menor de repetições por segundo, que é o que a gente chama de som mais baixo ou som grave. Então, a altura do som diz respeito à frequência. Um som alto, uma alta frequência. Um som baixo é uma frequência menor, né? Um som grave, um som que com um número menor de repetições. Beleza? Então, a altura tem a ver com frequência, som agudo ou som grave. Outra característica, a intensidade. Esse sim tem a ver com volume. A intensidade está ligada diretamente à amplitude da onda. Então, quando a gente fala de um som forte, quer dizer que a amplitude dessa onda é maior. Um som fraco, amplitude menor. Um volume menor. E é essa distinção que a gente precisa fazer com o som alto e som baixo, né? Então, em relação à intensidade, o som é forte ou fraco. Em relação à frequência, um som é alto ou baixo, grave. Se for mais alto, é um som mais agudo. Se for mais baixo, um som mais grave. E a última característica é o timbre. O timbre é uma característica que faz com que a gente consiga distinguir a mesma, por exemplo, frequência com a mesma amplitude e com a mesma frequência, mas com um som diferente. Como que essa característica aparece? Ela aparece em função de pequenas variações no formato da onda. Então, mesmo a frequência sendo a mesma e a intensidade sendo a mesma, a gente consegue perceber aí uma característica um pouco diferente, que é percebida, aí, como a gente vê nas figuras ilustradas na tela, pelo desenho da onda. Então, tem todas as ondas ilustradas aqui, o diapasão da flauta, do violino, da clarineta, tem como base a mesma frequência e a mesma amplitude, mas ela tem um formato na onda um pouquinho diferente. Essa característica é o timbre. Então, exemplo clássico, né? A gente tem aí, por exemplo, o Lá de uma flauta, uma frequência musical associada a uma frequência, né? E o Lá de um violino. São sons diferentes em virtude aí de um desenho diferente da onda. E é isso que a gente caracteriza como timbre.
Para terminar essa breve descrição sobre onda sonora, vamos falar de um fenômeno que tem a ver com reflexão, né? Quando uma onda sonora encontra com um obstáculo e é refletida nesse obstáculo, algumas coisas podem acontecer. E essas consequências têm a ver com o tempo que o som demora para chegar até os nossos ouvidos. Então, por exemplo, quando eu emito um som, esse som bate aí em uma superfície que reflita o som e esse som volta até os meus ouvidos. E o intervalo de tempo entre o som que eu emiti, que eu já vou ouvir diretamente uma primeira vez, e o som que eu vou ouvir pela segunda vez após a reflexão, quando esse intervalo de tempo entre esses dois sons é menor do que 0,1 segundo, acontece o que a gente chama de reforço. Então, acontecerão, vamos dizer assim, dois eventos, então são duas vezes, mas é quase indistinguível a diferença entre os dois e a gente chama de reforço. O som ele aparece um pouco mais forte, mas é em função dessa reflexão, né, entre o som que saiu da fonte emissora, por exemplo, as minhas cordas vocais, bateu numa parede, voltou, eu vou escutar duas vezes o mesmo som, uma que saindo diretamente da minha voz, né, e a outra depois que ela bate na parede. Então, quando o tempo é menor que um segundo, 0,1 segundo é o reforço. Se esse tempo é aproximadamente 0,1 segundo, a gente chama de reverberação. É como se fosse uma pequena repetição do som, mas não dá para perceber direito os dois sons de maneira distinta. Então, é um passo antes do eco. Reverberação, uma continuação do som que foi emitido que chega nos seus ouvidos. E o mais conhecido desses efeitos, ou o mais perceptível, é o eco. Quando que acontece o eco? Quando a diferença entre o som que eu escutei da primeira vez e o som que eu vou captar da segunda vez, a diferença entre esses dois sons é maior que 0,1 segundo. Então, quando eu emito o som, eu emiti um som e escutei essa primeira vez. Se depois de 0,1 segundo demorar para o som que saiu das minhas cordas vocais bater na parede e chegar até o meu ouvido, eu vou escutar dois sons de maneira bem distinta. Quando isso acontece, é o que a gente chama de eco. Então, eu vou escutar duas vezes o mesmo som e isso sim é o eco. Esse tempo, né, de 0,1 segundo é uma característica do nosso sistema auditivo, é o que a gente conhece como tempo de persistência acústica. Ele é nessa casa para o nosso sistema, mas ele pode ser diferente aí para animais, por exemplo, que têm um sistema auditivo diferente. Então, o que isso quer dizer na prática? Que o meu sistema auditivo não percebe sons com uma diferença menor do que 0,1 segundo. Para eu perceber dois sons distintos, a diferença entre os dois sons que chegam até o meu sistema auditivo tem que ser maior do que 0,1 segundo. Beleza, meninos e meninas? Espero aí que a informação tenha chegado clara e que tenha ajudado na compreensão de alguns fenômenos para vocês. Tranquilo? Nos veremos na aula para esclarecer possíveis dúvidas. Valeu e até a próxima!